Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, gravado nos estúdios da TV SEAC, aqui na sede do Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje estamos tendo o prazer, depois de um longo período sem a sua presença aqui no nosso convívio, Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Muito obrigado. E hoje nós vamos conversar com o Sidney sobre uma coisa muito interessante que chama a atenção não só de nós, né, que seguimos a doutrina espírita. A USP recentemente fez um estudo sobre mediunidade. Então, pegando ali a parte científica e a parte, vamos dizer, não religiosa, né? Mas a que diz, porque quando se fala em mediunidade, a gente sempre se remete à religiosidade. E Sidney, eu gostaria de perguntar para você, o que você entende que motivou essa pesquisa da USP sobre mediunidade e ciência? Há muito tempo um interesse da ciência em explicar, ou pelo menos tentar explicar, a comunicabilidade com os mortos, com os espíritos dos mortos. Essa situação que serviu de motivo para a perseguição de muitos no passado, inclusive a mediunidade chegou a ser proibida por Moisés, porque estava sendo mal utilizada, e durante o período da Inquisição, qualquer pessoa, qualquer criatura que manifestasse alguma sensibilidade, alguma maneira de se comunicar com os mortos, já era taxado de bruxo e era levado inicialmente para a prisão, era torturado e depois levado à fogueira. Esse tempo passou, mas nós passamos aí também muito tempo em que a sociedade não chegou a acreditar mais na comunicabilidade. E agora, para nossa surpresa, uma universidade de respeito, de nível nacional, debruça-se sobre o fenômeno mediúnico para tentar explicá-lo. E essa condução, eu fiquei imaginando aqui, né, para conduzir uma pesquisa como essa, tem que sair procurando médium daqui e dali, como que é a condução de uma pesquisa como essa? Nós tivemos aqui, tempos atrás, a Universidade de Botucatu, presente aqui no SEAC, e separou vários passistas para poder examinar, para poder constatar e reafirmar os efeitos do passe magnético. Então, eles usaram critérios científicos. Você está certo. Eles separam as pessoas com os nomes para fazer o exame tanto daquele que aplica o passe como aquele que recebe, se ele melhorou ou não, se ele foi curado da sua doença ou não. Essa pesquisa que foi desenvolvida, eu falei mas ela está sendo desenvolvida. No transcorrer da nossa conversa, você vai perceber que os estudos não pararam por aí. Eles vieram, então, com esse critério científico, separando pessoas, inclusive, em algumas situações, eles fizeram pesquisas com gêmeos. Mas, no que consistiu essa pesquisa? Todos nós temos dentro do nosso físico algumas células que são únicas. Um exemplo disso é o DNA. Temos muitas outras, verdadeiras impressões digitais do nosso organismo. Então, eles passaram a investigar aquelas pessoas que supostamente recebem o título de médium, tanto no meio espírita, como junto dos irmãos da Umbanda, do Candomblé, e muitas religiões que vieram da África, que têm no bojo dos seus rituais, dos seus trabalhos, basicamente a sensibilidade mediúnica. Então eles passaram a examinar o organismo, o cérebro
de cada indivíduo que é considerado, que é provado que ele é médium, que ele pode trazer a comunicação de um indivíduo que já morreu, comparando com outras pessoas. Inclusive, há casos em que, por exemplo, 2 irmãos gêmeos, um é médium, outro não. Geneticamente, Theo, se você pegar o DNA dos dois, são idênticos. Inclusive, não, é um problema. Num caso de um crime, por exemplo, você pode prender a pessoa errada. Mas no caso do estudo da mediunidade, eles perceberam que, não obstante a similaridade de células natural entre gêmeos, no caso de um ser médium, outro não, haver uma diferença. Entendi. E ainda mais na questão desses gêmeos que são univitelinos, né, Sidney? Porque ali são... É como você pegar um caroço de feijão ou de arroz e separar no meio. Então cada um é um... Era para ser... Vamos supor, era para os dois serem médiuns, né? Eles são iguais, mas cada espírito é um espírito. E cada um... E você pode notar que o comportamento, tanto emocional como moral, psicológico, de 2 irmãos gêmeos são completamente diferentes. Eles têm, embora gerados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, dentro do mesmo útero, eles têm personalidades diferentes. Por quê? Porque, na verdade, o que designa a personalidade do indivíduo não é o seu físico. O seu físico pode ser igualzinho do seu irmão, mas é o seu espírito, a sua alma. E olha que importância fundamental para esse estudo realizado pela USP. Eles estão se aproximando da definição, da conclusão de que nós temos alma. O que nos diferencia uma pessoa da outra não é o cérebro em si, porque teoricamente 2 irmãos gêmeos têm o mesmo cérebro, o mesmo DNA, mas os espíritos são diferentes. E aí, quando um é médium, outro não é, mostra perfeitamente a influência da mediunidade, do órgão da mediunidade, que um tem desenvolvido e o outro não. Entendi. Nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos para o nosso primeiro apoio cultural e a gente volta já já na sequência com esse bate-papo com o Sidney sobre essa pesquisa muito interessante, Mediunidade e Ciência, realizada pela USP. A gente volta já já, não saia daí. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, debatendo sobre esse estudo realizado, né, que, como o Sidney disse, não foi, não é, está sendo e vai, eu acredito, caminhar por um longo tempo. Mediunidade e ciência. Eu queria começar aqui só fazendo uma pergunta para você. Você citou, né, sobre essa questão que não foi, não é, vai continuar sendo por um bom tempo. Vai ser difícil chegar num finalmente, né, Sidney? Chegar e falar, ó, assim, assado, um ponto final. Isso tem combustível para muito tempo de pesquisa ainda, né? Sim, você tem toda a razão. Eles encontraram, como diria minha avó, o fio da meada. Eles encontraram
alguma coisa nessas pesquisas, algo de diferente naquele que tem a faculdade de receber espírito. Receber não é um termo adequado, mas só para que a gente possa entender. Diferentemente de uma pessoa que tem uma sensibilidade, tem uma intuição, porque no sentido geral, todos nós somos médiuns. A mediunidade é algo físico. Nós temos aqui, nesta altura do meu olho, quase aqui embaixo, atrás da testa, nós nascemos com uma glândula chamada glândula pineal. O que é essa glândula pineal? Que também tem o nome de epífise. Para não ser muito complexo na minha explicação, eu vou usar uma metáfora que o Theo usou aqui nos bastidores, que dá para entender. É uma espécie de antena. Agora, nós temos anteninhas pequenas de um rádio daquele antigo, que meu pai me presenteou quando eu era pequeno, ou temos uma antena enorme que transmite sinais para o planeta inteiro e às vezes para outros planetas. Agora, além da antena, nós temos que ter um transmissor potente. Ora, o transmissor mais potente, o receptor, na verdade, mais potente que a Terra conheceu, chama-se Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. E Chico Xavier, Theo, eu posso lhe dizer que em 1968 foi submetido a uma pesquisa, assim, não com os aparelhos, com o conhecimento científico de hoje. De hoje, né? Mas ele passou, em 1968, por uma equipe muito responsável de cientistas não espíritas que passaram a fazer o eletroencefalograma do Chico Xavier quando ele estava em transe, recebendo o espírito. E nós sabemos que às vezes o Chico recebia um espírito na mão direita, o outro na mão esquerda, e às vezes estava conversando com as pessoas. Era uma mediunidade extraordinária. Pois bem, o eletroencefalograma mostrou, em 1968, ainda de forma precária, que o Chico tinha algo de diferente. Ora, Theo, o que a USP está chegando à conclusão inicial, daí eu respondi a sua pergunta, a conclusão inicial é de que tem alguma coisa de diferente naqueles que se dizem médiuns, ou são considerados médiuns, pessoas que podem captar com a sua antena as informações que vêm do plano espiritual. Ora, isso está sendo dito pelo Espiritismo desde 1857, quando ele foi codificado. Isso existe desde que o homem é homem. Nós encontramos naquelas pinturas rupestres das cavernas indicação de que o homem das cavernas já havia percebido que havia alguma coisa além do físico. Daí todo esse rodeio para responder a sua pergunta. A pesquisa, ela levantou apenas uma pontinha do véu. E eles perceberam, gente, tem coisa diferente aqui. Nós temos que continuar com as nossas pesquisas para saber exatamente aonde vamos chegar. Eu entendo que é uma situação assim, uma descoberta, um fato de muita importância para toda a humanidade. Porque nós estamos começando a mostrar cientificamente aquilo que nós já acreditávamos no sentido filosófico ou por uma questão religiosa, mas não. Agora, assim como aconteceu no passado com as materializações dos grandes cientistas daquela época, agora a ciência está como se colocando o médium no laboratório. Está verificando o seu DNA para ver se é diferente daqueles que não são médiuns. Eu já falei, todos somos médiuns, vamos dizer assim, genericamente. Todos nós temos intuições,
nós recebemos chamados, informações, avisos dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo da guarda. Mas aí nós estamos falando de mediunidades intuitivas, que a gente tem uma leve lembrança daquilo que nos foi transmitido, diferentemente dos médiuns chamados ostensivos, que efetivamente recebem informações do plano espiritual e a gente pode checar essas informações. Não sei se você se lembra daquele pinga-fogo de 1971, em que Chico Xavier, em pleno palco da TV Tupi, ele recebeu comunicações do alto, inclusive uma poesia belíssima de Castro Alves. Conversava com o Emmanuel, né? Ali dentro. Dava recados dele. E ele estava sob pressão. Estava sendo transmitido para o Brasil inteiro. E aí, também, dentro da plateia, ele começou ali falar algumas coisas que só as pessoas que estavam lá presentes teriam conhecimento. A ponto de dizer, olha, é isso que o senhor está falando? O senhor está falando a respeito do meu pai, que realmente aconteceu isso com ele. Isto é, publicamente o Chico deu mostras da veracidade da sua sensibilidade mediúnica. É isso que a USP está querendo fazer, colocar o médium no laboratório para confirmar a tese espírita de que ali existe um indivíduo com uma antena muito forte na sua cabeça, capaz de captar as informações que vêm do outro lado da vida. Agora você falando aí, assim, é só por cima. Aí a gente já fica naquela, se eles estão pesquisando para ver qual é que é mesmo, para provar que é uma verdade. Mas aí eu te pergunto, os médiuns pesquisados, você tem conhecimento se eles eram de alguma religião? Sim, normalmente nós vamos atrás, os cientistas vão atrás do médium onde ele se encontra. E você encontra médium aonde hoje? Teoricamente, nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, enfim. Não que não tenham nas outras, né? Sim. Mas nessas que você citou é mais comum, inclusive, né? Nós temos casos, por exemplo, registros na ciência oficial, inclusive na Inglaterra, quando uma menina aí eu não lembro a idade dela, 12, 15 anos, chegou para um cientista inglês e disse, olha, está acontecendo isso comigo. E ela não existia para ela religião espírita ou não espírita, simplesmente ela falou, eu vejo, eu ouço os espíritos, e através dessa pequena criança, o cientista conseguiu obter a materialização de um espírito, e no final, ele pôde constatar, inclusive, ele esteve ao lado de uma figura materializada da sua própria mãe. Então, não é só no meio espírita, no meio da Umbanda que nós vamos encontrar médiuns, mas, sem dúvida, você tem razão. Nessa pesquisa, foram buscar junto dos templos, das religiões que habitualmente dão espaço para os médiuns. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com esse bate-papo gostoso com o Sidney, falando sobre essa pesquisa da USP, Mediunidade e Ciência. Será que essa vai virar uma dupla isso daí? Tomara que vire e que a gente tenha muito mais informações sobre essa situação. A gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, batendo um papo com Sidney Fernandes sobre essa recente pesquisa da USP sobre mediunidade e ciência. Ô Sidney, as descobertas podem mudar a visão científica da mediunidade? Pode trazer, eu não vou dizer para as religiões que já têm, né, médiuns ali no seu convívio, mas para aqueles que são alheios ou aqueles que têm uma certa dúvida, pode trazer alguma coisa de novo para o nosso meio? Nós temos tido provas cabais da influência dos espíritos. Estamos para receber aqui em Bauru aquele grande amigo nosso, lá do Rio de Janeiro, Dr. Paulo César Fructuoso, que ele já cansou de mostrar várias situações que provam, assim, cabalmente a comunicabilidade dos espíritos, as informações que vêm do mais alto. Mas essas observações dele, esses casos narrados por ele, não foram feitos sob o chamado rigor científico. E isso está sendo feito nesse estudo da USP. Todo rigor científico. Eles informam nas notícias que nos passam, porque isso aqui está sendo feito há muito tempo, mas agora que está vindo a lume. Entendi. Eles informam que eles encontraram alguma coisa. É a mesma coisa que você pesquisar todos os planetas que fazem parte do nosso sistema solar e de repente você descobre que em um deles existe uma bactéria, existe um ser vivo. Espera aí, para esse ser vivo estar nesse planeta, é porque nesse planeta deve ter tais elementos químicos, deve ter água, deve ter isso, aquilo. Então eles vão em cima para aprofundar a pesquisa. E é o que vai acontecer. Eles encontraram, talvez no início da pesquisa, pudessem estar querendo provar que não existia mediunidade, deram, como diria meu avô Joaquim, com os burros na água. Eu estou desde o primeiro bloco querendo falar isso, eu vou falar agora. É que nem você disse outro dia no programa, eles puxaram uma pena e veio uma galinha, né? Exatamente. E quando veio essa galinha, nossa, nós temos, agora somos obrigados por questões morais... Esmiuçar até, isso, né? Esmiuçar, o termo é perfeito. Eles vão agora fuçar e vão procurar. E eu não quero ser profeta, mas, Theo, a partir do momento que a ciência conseguir provar que o médium, biologicamente, as células dele, o DNA dele, é diferente de outras pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, provar que o que diferencia um gêmeo do outro, por exemplo, não é o físico é igual, mas o gêmeo que é médium tem algo de diferente. A mais. Eles vão chegar à conclusão de que esse algo de diferente, porque é filho do mesmo pai, mesma mãe, mesma família. Do mesmo óvulo, né? Isso. E por que essa diferença? Eles estão caminhando, Theo, para provar a existência de uma inteligência dentro deste corpo físico. A nossa inteligência, a nossa individualidade não está no cérebro. O cérebro é apenas o agente, como diria Richard Simonetti, e não o gerente da nossa vida. E chegando à conclusão de que se o cérebro é apenas gerenciado por quem? Por uma alma, por um espírito. Então, se eles caminharem honestamente por essa pesquisa, aprofundá-la, como disse você, esmiuçá-la, vão chegar à conclusão de que nós não somos só corpo físico, nós não temos só um corpo etéreo, que muitos chamam de perispírito. Nós temos alguma coisa a mais. A mais. Temos a alma, que diferencia uma criatura da outra, tanto sob o aspecto cultural, aspecto emocional,
espiritual, isto é, cada indivíduo é único perante Deus. Uhum. E eles estão caminhando, não sei por quantos anos, vão ter que pesquisar, para poder colocar em laboratório a prova de que o médium é diferente, porque o espírito dele é diferente. É diferente. Então, eu entendo que se eles forem honestos nas suas pesquisas, e eu entendo que estão sendo, eles possivelmente, daqui a pouco, estarão afirmando peremptoriamente: existe comunicabilidade com os mortos, a vida continua, e aqueles que estão do outro lado estão sem o corpo, mas continuam sendo criaturas, homens, mulheres, que já não têm mais o corpo. Por quê? Do outro lado da vida está a sua alma. Então, eu entendo, Theo, não sei se eu estou sendo muito otimista. Não é. Mas eles estão caminhando para isso. E só uma pergunta para a gente já estar finalizando o programa. Ao puxar essa pena e vir essa galinha, como você entende a reação da comunidade científica diante de tudo isso que se abriu diante deles? Theo, em um minuto é difícil falar isso. Mas eu posso dizer para você que muita gente vai dizer que a pesquisa é falsa, que as pessoas interpretaram mal, que não é bem assim, que não existe espírito. Aí geralmente o cientista é materialista, né? E acha que a vida acaba com a morte. Mas eu entendo que, Theo, mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas incrédulas, mas se elas forem bem intencionadas, se elas se dispuserem a estudar, a honestamente tentar compreender melhor a vida, vão chegar à conclusão de que precisam mudar os seus paradigmas. Vai ter que dar o braço a torcer? Eu ia usar essa expressão, você foi bem feliz. Vão ter que dar o braço a torcer. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa Despertar, mas é o seguinte, teremos uma segunda edição desse programa, porque ainda eu tenho algumas perguntas ainda para o Sidney sobre essa questão da mediunidade da ciência nessa recente pesquisa da USP. Sidney, muito obrigado e até a próxima edição do nosso programa. Muito obrigado. E a gente fica por aqui, mas voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Despertar. Até lá!